Donos de micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais precisam ficar atentos ao prazo final para a regularização de dívidas com a União. Os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte precisam ficar atentas ao prazo de 31 de janeiro para regular as dívidas com a Receita Federal. Quem vai explicar melhor isso para a gente agora é a Andressa, que é contadora. Andressa, explica para a gente por que esses empreendedores precisam ficar atentos a esse prazo. Então, se eles não cumprirem o prazo de regularização dos débitos, eles correm o risco de sair do regime de tributação do MEI. Então, é necessário procurar orientação e regularizar esses débitos até 31 de janeiro, para que isso não aconteça. E para regularizar isso, o que é preciso? Ele precisa primeiro saber quais são os débitos, que a maioria deles acabam deixando acumular e não conseguem, não se atentam, né, a quais são esses débitos. Às vezes são débitos, inclusive, de multas de declarações que não foram entregues, e eles precisam fazer, no mínimo, um parcelamento. Para fazer o parcelamento, eles conseguem fazer o acesso no portal do MEI, né, do Simples Nacional, que tem lá uma abinha específica para o MEI, ou pelo portal da Receita Federal, o ECAC. É importante, né, porque vai começar um próximo ano, então acumular dívida não é uma opção. Não é uma opção, e se ele sair do regime de tributação do MEI, ele não vai, provavelmente, conseguir manter a empresa em outro regime de tributação, porque ele vai pagar um pouco mais de impostos no regime de tributação, como, por exemplo, o lucro presumido ou o lucro real. E há formas de pagamento? Pode parcelar? Como é que funciona? Ele pode parcelar os seus débitos, inclusive existe a possibilidade de parcelar com até 100% de redução das multas e juros, e ele pode parcelar em até 133 vezes, mas não são todos os casos, então é preciso que ele faça uma avaliação se eles já estão na Procuradoria como dívida ativa e verificar a possibilidade desse parcelamento por meio de redução da multa e dos juros também. Aí, nesse local, ele consegue identificar todas as dívidas que ainda estão em abertas, em atraso? Como é que funciona? Sim, ele acessando o portal do ECAC, ele consegue verificar todas as dívidas que estão ainda na Receita Federal e aquelas que foram também já submetidas para a Procuradoria, como dívida ativa. Então, reforça para a gente o prazo, né, para eles fazerem isso e a forma de fazer. Então, vamos lá. Prazo para regularização dos débitos. Pelo menos ele precisa parcelar os débitos, pagar a entrada até 31 de janeiro de 2025. Isso aí, ficar atento ao prazo, né?